essa obra. Eu sei, Pai Santo, que todos trabalham, o tempo é curto, mas o Senhor sempre dá um jeito. E quando nós queremos te servir, nós arrumamos um jeitinho para levantar a bandeira do Evangelho e cuidar de pessoas. Obrigado, Santo Deus, por cada um. Obrigado por esta igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Sentem-se, por favor, e vamos assim dar procedimento ao culto nesta noite. Meus queridos irmãos, agora sem mais demora, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. E eu gostaria que você, por favor, abrisse sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 19. Abra aí a sua Bíblia em Lucas 19. Sentado mesmo, eu quero só que você aproveite o máximo da sua atenção para tentarmos entender o que Deus quer nos dizer nesta oportunidade. Lucas capítulo 19, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Espero que você esteja com a Bíblia aberta e leia comigo, por favor. Amém, amados? Todos acharam? Ok. Então diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém ou alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus amados irmãos, o tema da nossa meditação é: Deus conhece você e te chama pelo nome, tá certo? Deixa esse tema entrar dentro do teu coração, que nós vamos compreender melhor o texto. Deus conhece você, Ele sabe quem é você, Ele conhece você melhor do que você, mas Ele conhece você e te chama pelo nome. Minha mãe sempre me ensinou, desde a minha infância, não chamar ninguém por apelido. E esse ensinamento até hoje me acompanha. Eu não gosto de chamar ninguém por apelido. É claro que quando ela me explicou, me ensinou para que eu não chamasse ninguém por apelido, ela se referia a alguns apelidos que deixavam os apelidados nervosos, chateados, que hoje é conhecido, por o bullying. E por essa razão ela era capaz de bater se nos visse apelidando alguém. Mas é claro que tem pessoas que se acostumaram com os apelidos e isso não tem problema, tá certo? Mas ela me ensinava porque ela dizia que Deus nos chama pelo nome. Isso, sinceramente, eu era pequeno, eu tinha talvez uns 7 ou 8 anos de idade, e isso ficou gravado. Quando os nossos pais nos ensinam uma coisa boa, nós carregamos pela vida inteira.
E muitas vezes, até quando estamos fazendo algo errado, a nossa consciência começa a pesar pelo fato de ele ter ensinado o contrário. E o que pode levar um pai ao desespero é quando vê um filho praticando algo errado e ele entender que perdeu tempo, poderia ter ensinado e não ensinou. Mas a minha mãe me ensinou isso, porque ela sempre dizia que Deus nos chama pelo nome. E isso é fato. A minha mãe pesquisou na Bíblia e passou isso com respaldo bíblico. E ela sempre falava, e nós podemos perceber, quando Deus chamou Abraão, chamou pelo nome, Moisés. Quando Deus chamou Samuel, você já leu o livro de Samuel? O chamado de Samuel, por 3 vezes o Senhor diz Samuel, Samuel, o Senhor chama pelo nome. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Zaqueu era um homem publicano. Os publicanos eram cobradores de impostos, mas Zaqueu ele era o chefe dos publicanos. E Jesus sempre salvou publicanos. Ele salvou Mateus. Ele foi para a casa de Mateus pregar para vários publicanos, colegas de trabalho, que Mateus convidou. Ele abençoou um publicano que se arrependeu. Pregamos isso alguns domingos atrás. E aqui ele agora vai salvar o chefe dos publicanos. Os publicanos eram odiados porque eles eram considerados traidores da pátria, porque eles trabalhavam para Roma. Eram judeus que trabalhavam para Roma. Por essa razão, eles não eram bem vistos pela sociedade. A sociedade, quando viu um publicano, desprezava. Imagine agora o chefe dos publicanos. Mas o que nós entendemos é que do versículo 1 ao 5 nasceu um desejo profundo no coração desse publicano, conhecer Jesus. Os versículos de 1 a 3 diz que o chefe dos cobradores de impostos queria de qualquer forma ver Jesus. Claro que ele já tinha ouvido falar de Jesus e agora criou nele aquela curiosidade. Você pode ver comigo aí, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Versículo 1. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, versículo 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Jericó era uma cidade boa para negócios. Então morar lá, um cobrador de impostos era um bom negócio, porque era uma cidade que tinha um certo movimento ali, financeiro muito grande. E ele estava lá, ele morava lá. Ele queria ver Jesus. Diz o versículo que ele era de pequena estatura. Então nós já entendemos que ele era baixinho. E a multidão que acompanhava Jesus era enorme. E ficava difícil para um homem de pequena estatura ver Jesus. As pessoas cobriam. Não dava para ele ver. E também ele não era bem-vindo ali no meio daquela multidão. Primeira coisa que ele enfrenta é o povo, o preconceito do povo. E outra coisa, ele quebra um tabu, porque um homem da posição dele, e não podia sair correndo atrás de ninguém, porque era escândalo. Imagine aí um grande empresário correndo atrás para ver alguma coisa. Talvez nós não temos costume de ver. E ele fez isso, ele saiu como um menino, a ponto do comentarista dizer que ele se fez criança, e quem não se fizer como criança, Jesus disse que não entra no céu. As crianças é que saem correndo, né? Quando passa o trem da alegria, quando passa algo que chama a atenção, a curiosidade das crianças ela é muito nítida e muito viva. Zaqueu se transforma numa criança e corre para ver Jesus. E por ser de pequena estatura, o versículo 4 diz que ele não desistiu. Ele subiu numa árvore, pois o seu interesse de conhecer Jesus era maior do que as dificuldades. Isso é bem interessante. A vontade de conhecer Cristo é maior do que tudo. E ele vai, olha o versículo 4. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro,
a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Tinha uma árvore. Essa árvore, ela era plantada na beira da estrada e servia de sombra para os viajantes, dar aquela descansada, beber aquela água. E os estudiosos dizem que ela era fácil de subir, o tronco era baixo. E as galhas bem... tinha lá as posições dos galhos eram favoráveis. E ele, com as perninhas curtas, subiu com facilidade. Mas o mais interessante é que o procurador de Jesus, o homem que procurava Jesus, foi encontrado. Não era Jesus que estava perdido na multidão, era ele que estava perdido em meio aos seus pecados. E Jesus olha para ele, Jesus olha para cima e vê Zaqueu. O versículo 5 é magnífico, leia comigo, por favor, acompanha aí. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em tua casa. Na sua versão talvez diga: hoje me convém ficar na tua casa, hoje eu quero ficar na tua casa. Jesus estava se convidando para ir à casa de Zaqueu, porque ao ver Zaqueu lá em cima, Jesus viu o grito de socorro fluindo de dentro do coração de um homem cheio de dinheiro, mas faltava tudo. Ele era um homem rico, mas não era feliz. Inevitavelmente ele estava sempre sozinho. Interessante, não tinha gente, as pessoas evitavam ele, e ele estava sempre sozinho, porque tinha escolhido o caminho que o convertia em desprezo por ser cobrador de impostos. Ele seguiu a profissão de cobrador de impostos, e aí era considerado um traidor da pátria. Por isso ele era desprezado e odiado pelos homens. Mas aquele que estava procurando de fato era o amor de Deus. Ele estava sendo atormentado pelos seus pecados. Interessante que no versículo 6, o cobrador não perdeu tempo, desceu depressa obedecendo a voz de Jesus. Meus irmãos, duas atitudes nesse versículo 6 merecem atenção. Vamos ler aqui. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Então veja que, por que merece destaque? Duas atitudes de Zaqueu. A primeira, porque ele desceu rápido. Ele não perde tempo, ele desce às pressas. Se você for imaginar um homem tão pequenininho descendo de uma árvore às pressas, não sei se ele pulou no chão, se ele deslizou pelos galhos, mas ele desceu apressadamente, porque naquele momento ele deve ter pensado: isso é inacreditável, o homem que eu estou sonhando em conhecer quer ir para a minha casa. Zaqueu tinha uma casa confortável, podia receber as pessoas, podia receber seus amigos. Então ele desce com muita rapidez. E a segunda atitude é que ele recebe o Senhor com alegria. O espírito da hospitalidade desceu ali na vida de Zaqueu, que é muito, na verdade, é o cumprimento do que está lá em Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à tua porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Zaqueu escancarou as portas do seu coração e da sua casa e recebeu Jesus. Mas aí, meus queridos, nós vamos ver do versículo 7 até o 10 a transformação. Aquela música que nós cantamos, que Cristo, aliás, a frase da trans, que Jesus transforma, é muito clara aqui nesse texto. A transformação, ela acontece de maneira extraordinária, que chama de fato a atenção. Se você ler esse texto com muito carinho, analisando os detalhes, você vai ver um homem transformado. Veja que todos, no versículo 7, todos criticaram, tanto Jesus como Zaqueu, aquela multidão toda. Tudo que eles queriam era que Jesus deixasse Zaqueu lá trepado e fosse embora. Deixa esse homem em cima dessa árvore ali, mestre, vamos embora. Todos criticaram porque Jesus foi para a casa dele. Observe que o versículo 7 diz isso: todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus
tinha se hospedado com um homem pecador. Que santo é esse? Que salvador é esse? Que vai para a casa de uma pessoa dessa, um pervertido desse, um bandido como esse. Talvez eles tivessem usado essa expressão, ou um traidor como esse. E ali o pessoal se revoltaram com Jesus. Mas Jesus não deu atenção, porque ainda que aos olhos daqueles homens, ainda que aos olhos de todos os judeus que estavam ali, Zaqueu não passasse de um traidor, diante de Jesus estava ali um pecador que ele amava, um pecador precioso, perdido no lamaçal do pecado. Mas no versículo 8, o pecador, o homem pecador, tão criticado, ele demonstra a sua atitude de um homem verdadeiramente transformado pelo poder de Deus. Veja o versículo 8. Zaqueu diz assim: por sua vez se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Meus amados irmãos, vocês lembram da mensagem do domingo? Quando o jovem rico ficou triste porque o Senhor disse que ele tinha que vender tudo e dar aos pobres. Zaqueu, Jesus nem precisou dizer. A metade ele divide com os pobres. Não é isso que diz o versículo 8? Por sua vez se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Com que foi que Zaqueu ficou? Se metade ele deu aos pobres, e se ele tiver roubado, a Bíblia não diz que ele roubava, né? Era, na verdade, assim, era quase que real desconfiar de um cobrador daquela época. Ele tinha lá suas vantagens, mas aqui o texto não diz que ele era ladrão, apenas suposições. Mas é tanto que ele disse: se eu tiver roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Creio que ele ficou com o suficiente para viver. E a transformação foi o contrário do jovem rico. Zaqueu simplesmente se desapega de tudo aquilo que contaminava a sua alma. Foi isso que aconteceu. E um testemunho, meus amados irmãos, não tem nenhum valor. Segundo William Varney, ele disse que um testemunho não tem nenhum valor, a não ser que esteja respaldado por obras, que garanta sua sinceridade. Jesus Cristo não pede mudança nas palavras, e sim na vida, e eu acredito piamente nisso. A mudança é na vida, é nos gestos. E no versículo 9, Jesus Cristo, melhor do que ninguém para confirmar a salvação de Zaqueu, porque o Senhor vê o coração, ele olha para o coração. As palavras, elas não dizem tantas coisas se não vir do coração. Zaqueu se levanta no meio do povo e diz, olha o versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus disse para que todos pudessem escutar. Os judeus ouviram essa frase: hoje houve salvação nesta casa. E só Jesus, em meio àquela multidão, só ele podia afirmar, porque ele viu a transformação dentro do coração. Nessa hora Jesus fala como Deus, que sondou o coração de Zaqueu de maneira completa. E ele disse: hoje veio, e para convencer os judeus, ele disse: esse aqui é verdadeiramente um filho de Abraão, que representava uma pessoa completamente transformada, salva. Mas Jesus respondeu aos críticos referente à sua missão. Jesus não responde aos críticos logo no versículo 8, porque no versículo 7 eles criticam, mas no versículo 10 Jesus responde. Jesus responde dizendo o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus não veio salvar quem já estava salvo. Ele diz isso quando é criticado lá em Mateus.
quando ele estava na casa de Mateus, ele disse: olha, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim salvar quem estava perdido. A missão de Jesus não é curar as pessoas. Nós corremos para que Jesus cure, faça isso. Não está errado você pedir ao Senhor que abençoe e que cure, porque quando Ele quer, Ele cura. Mas isso não é a missão de Jesus. Essa não é a missão. A missão de Jesus é salvar. Se Ele curar alguém é lucro, é um bônus extra que Ele está dando. Mas a missão dele é salvar vidas, é resgatar do pecado. A Bíblia está recheada de textos confirmando esse texto. O Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. E Zaqueu estava perdido. Meus queridos irmãos, como nossa história muitas vezes parece com a de Zaqueu. Deus conhece você e te chama pelo nome. Não sei, talvez sempre, todos os dias, agora, o Senhor está nos chamando pelo nosso nome. Ele pode estar agora dando um puxão de orelha na vida daquele que já é crente e que está precisando se ajustar na caminhada cristã. Mas Ele está convidando aquele que está em cima da árvore do pecado, que está em cima do muro, porque todos nós somos pequenos demais diante de Jesus. E eu quero dizer para você que você precisa ir a Cristo, precisa enfrentar a multidão. Essa multidão representa os amigos, essa multidão representa talvez a família que não queira, representa talvez um colega que critique, mas é preciso ir a Cristo. Todos nós precisamos ir a Cristo, ter essa atitude de Zaqueu, aproveitar que ele está passando. Ele estava passando em Jericó, ele está aqui agora, e se você não aproveitar para entregar sua vida a Cristo hoje, você está jogando a oportunidade fora. O Senhor quer transformar a sua vida. Eu não sei qual é o esforço que você fez, tem feito ou quer fazer para ir até Cristo. Quando nós nos esforçamos um pouquinho para ir a Cristo, Ele nos encontra, Ele nos vê e nos chama pelo nome. A expressão daquele homem subindo em uma árvore era o desejo que hoje bate em muitos corações. Porque o que levou aquele homem a subir naquela árvore para simplesmente conhecer Jesus é o desejo que talvez esteja também dentro do teu coração. Eu quero conhecer Jesus, que significava mudar de vida, sair daquela agonia, olhar, ver tanto dinheiro na conta, mas não tinha paz, não tinha sossego, as pessoas o desprezavam, ele não tinha amigos, não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém para desabafar, e Jesus Cristo foi a saída. Eu quero dizer que Jesus é a saída para a sua vida. Não tem outra alternativa. E você precisa fazer isso imediatamente. A história de Zaqueu deixa claro que a necessidade é grande em nossos dias. E Deus está dizendo que você necessita e que você não pode jogar fora essa oportunidade. Porque Jesus olha para você e te chama pelo nome. Muitos estão procurando Jesus. Eu não sei se você está, mas se você não está procurando Jesus, você pode estar procurando algo que só tem em Jesus. É só em Jesus que tem a paz que você precisa e procura. É só em Jesus que tem a felicidade que você deseja. É só em Jesus que tem o alívio para a sua vida, a convicção de vida eterna. É só em Jesus que as esperanças se renovam. Só em Jesus. E você precisa fazer isso. E Ele está passando aqui, chamando você. Mas você sabe que na vida nós recebemos pessoas em nossas casas. E muitas vezes recebemos com muita alegria.
Mas eu quero saber se você tem recebido Jesus em sua casa como Zaqueu. Quando ele diz, desce depressa, o Senhor está mandando você descer do altar, do pedestral, da árvore do orgulho, desce. Só encontra Jesus quem desce. Só tem vitória em Cristo quem desce. Só é salvo os que descem. Isso representa muitas vezes a nossa vida cheia de prepotência, lá em cima, procurando aquilo que só Jesus tem. Porque nós não somos Zaqueu. A história de Zaqueu era a de Zaqueu, mas a sua é a sua história. Você pode estar em cima, olhando as pessoas de cima para baixo, talvez diminuindo algumas por ter uma posição, seja lá onde for, na sociedade, no trabalho. E o Senhor está dizendo, desça, porque eu quero ficar na tua casa, eu quero entrar no teu coração, eu quero ficar para sempre. Não é apenas uma visita, mas a atitude de destaque do versículo que falei agora há pouco, eu quero que você faça a mesma coisa. Desça depressa aos pés de Cristo, que representa hoje a humilhação na presença de Jesus. E os humilhados serão exaltados. Que descer representa o arrependimento, o pedido de perdão. É isso que o Senhor quer que você faça hoje. E isso depressa, muito rápido, porque é urgente. Tem coisas que nós não podemos deixar para amanhã. Deixamos porque somos teimosos. Mas o Senhor está convidando agora. E é esta noite o dia do conserto, o dia da entrega. Mas eu quero ainda que você pense, além de descer depressa, receber com alegria. Receba Jesus com alegria. Diga, entra Jesus na minha casa. Entra no meu coração. Entra na minha vida. E deixe Ele fazer um movimento dentro de você. Um movimento que te leve ao arrependimento. Que te leve às lágrimas. Mas é o caminho da vitória que você tanto deseja. Porque assim como as pessoas desprezavam Zaqueu, corremos o risco de ser desprezados por muitos. Mas Jesus não olha para nós com desprezo. Olha para nós com um olhar de amor. O olhar de amor que está registrado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a transformação, o Senhor quer transformar a tua vida hoje. Quando Zaqueu disse, eu vou dar metade dos meus bens, hoje você precisa tirar tudo aquilo que interfere na sua vida. Eu não estou dizendo que você tem que dar metade dos seus bens, mas você precisa jogar fora tudo aquilo que interfere na sua comunhão com o Senhor, como nós falamos domingo. E era a riqueza, era o dinheiro, era a ambição, o Deus desse homem era o dinheiro. E quando nós nos apegamos a uma coisa demais, essa coisa que nós nos apegamos mais do que todas as outras, se transforma em um Deus para nós. Então você precisa se desapegar. E o Senhor quer transformar. Quando Ele disse, vou devolver 4 vezes mais se tiver roubado alguém, o Senhor está dizendo que Ele quer transformar a tua vida e tirar tudo aquilo. Você vai devolver para o lixo tudo aquilo que te afasta de Deus, que não serve para a sua vida espiritual, que não contribui para o seu bem-estar espiritual, precisa ser lançado fora. Quando Ele disse, eu estou devolvendo 4 vezes mais, Ele está dizendo, o Senhor quer que você diga, eu quero me afastar de tudo que não te agrada. E aí a confirmação, o Senhor vai olhar para o teu coração e vai dizer, hoje aconteceu a salvação nesta vida, aconteceu a mudança nesta casa, neste coração, nesta pessoa, como Ele disse no versículo 9, hoje veio salvação nesta casa. Por quê? Jesus Cristo não morreu na cruz para ser um super-herói,
mas para ser o seu Salvador, porque Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E o meu desejo é que você, nesta noite, aceite Jesus como seu Salvador. Eu não sei quantos aqui já tomaram uma decisão ao lado de Jesus, mas eu gostaria de saber nesta noite, se você deseja fazer isso. Se você entendeu que Deus está te chamando nesta noite pelo nome, você só precisa dizer sim. Como é que você vai dizer sim? Você diz aí no teu coração, sim. Mas se você disse sim no teu coração, eu quero que você corajosamente levante a sua mão, enquanto a igreja ora por você. Tem alguém aqui que ainda não fez isso? Amém, que Deus abençoe. Tem mais alguém que deseja fazer isso? Talvez você tenha dito, eu já fui na igreja tantas vezes, já me sinto assim, mas é preciso. O que é que a Bíblia diz? Que é com o coração que se crê, mas é com a boca que se confessa. Então você deseja? Tem mais alguém que quer fazer isso? Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Eu não quero insistir, eu não quero convencer você com minhas palavras, mas você não precisa ser negligente com o Senhor, se Ele está te chamando, se Ele já te convenceu. As minhas palavras, elas não são nada, mas a voz do Senhor aí dentro do teu coração, te chamando, é importante. Se você deseja, vou perguntar somente esta vez, se você deseja, levante a sua mão para que oremos por você. Muito bem, que o Senhor te dê uma nova oportunidade, certo? E eu quero, vamos orar, que em seguida vamos ministrar a ceia. E eu quero convidar aqui, por favor, vem aqui para a gente orar por você. Se você quiser aproveitar a oportunidade e vir aqui junto com Pedro, não é isso? Pedro, eu disse, não foi? Eu disse? Disse. Então, eu quero convidar aqui o nosso irmão Zé Luiz para estar orando pela vida do Pedro. E como presidente da sociedade masculina, já recebendo ele no nosso barco aí de homens, da nossa igreja. E vamos ficar de pé, irmãos? Logo após a oração, nós já gostaria que os irmãos que vão nos ajudar na ministração da ceia pudessem estar aqui. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, te rendemos graça, Pai, pela tua infinita bondade e misericórdia, Pai. E nesse instante, Pai, queremos te apresentar a vida do nosso irmão Pedro, Pai. Tu conhece o coração dele melhor do que cada um de nós, também conhece o nosso, Pai. Por isso, Pai, te clamamos nesse instante. Penetra, Pai, nos nossos corações, nas nossas mentes, Pai. Tira tudo que não te agrada, Pai. E nesse instante, Pai, ajuda o Pedro, Pai. Porque agora, Pai,